Os pastores que estavam na campina ouviram anjos a cantar nos céus, a mensagem que a todos ilumina. Lá em Belém o Salvador nasceu. E assim, curiosa, a turma peregrina, apressada ao local, então correu e percebeu na gruta pequenina que o evangelho de fato aconteceu. E foram divulgar o acontecido ao povaréu que estava adormecido naquela noite linda, sem igual. Nasceu Jesus, o nosso Redentor, a maior dádiva do Deus de amor, nosso maior presente de Natal. Boa noite, Américas! Que alegria estarmos aqui reunidos nesta noite muito especial. É Natal. Eu quero convidar você e a sua família a estar juntos nesse momento. É uma noite especial. Que Deus fale profundamente ao seu coração e que nos abençoe de uma forma muito especial. É Natal. Feliz Natal! Juntos neste lugar, transformados pelo seu poder, somos pés e mãos, te servir é nossa adoração. O desafio está à frente, vamos ver o teu agir e a nossa fé fortalecer. Aquele que marcou a esperança em nós, nos libertou das trevas. Sua
Te dou meu coração e tudo que há em mim. Te entrego meu viver, por amor a ti, meu rei. Meus sonhos rendo a ti e meus direitos dou. Orgulho vou trocar pela vida do Senhor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Eu canto essa canção de entrega a ti, Jesus. O que o mundo dá, eu deixo aos pés da cruz, por conhecer a ti, a teu nome dar louvor, sentir tua alegria, partilhando tua dor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Salomão, filho do rei Davi, deixou para nós uma série de ensinamentos. E ele nos diz: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias da tua renda. O que Salomão quer dizer para nós? Que, em primeiro lugar, nós devemos honrar ao Senhor com aquilo que temos que vem do Senhor. Em primeiro lugar não é o shopping, não é o presente. Em primeiro lugar, não é a compra que a gente irá fazer. Nesta noite, temos que ter um compromisso com o Senhor, de estar retornando ao Senhor parte do muito que temos tido dele para a nossa vida, para o nosso sustento. Então, honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias da tua renda, é o ensinamento de Salomão para nós. E Hebreus, o escritor de Hebreus, nos diz: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Então, não tenha medo, não tenha preocupação. Honra o Senhor com o teu dízimo, com a tua oferta. Que nesta noite você tenha um compromisso com o Senhor de honrá-lo. E que a partir desta noite esse compromisso perdure por todo o ano de 2024 também. De maneira nenhuma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Isso é uma promessa e o Senhor estará contigo todos os dias. A tua oferta, o teu dízimo à casa do Senhor é para o sustento da casa do Senhor, para ação junto aos necessitados, para ações sociais, para missões, enfim, todo o dízimo e oferta que trazemos ao Senhor, depositamos na casa dele,
é para que seja multiplicado através de ações da própria igreja aos que mais necessitam. De maneira nenhuma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Guarde com você nesta noite e um Feliz Natal. Foi o teu amor que preencheu todo o meu ser. Só o teu amor traz a vida ao que já morreu. Foi por amor que Jesus nasceu e dividiu tempo e a história para sempre, e viveu só para trazer a paz àqueles que buscam um amor maior. Tocaste em meu coração e me entreguei a ti. Essa é a melhor escolha da minha vida. Foi o teu amor que preencheu todo o meu ser. Só o teu amor traz a vida ao que já morreu. Foi por amor que Jesus nasceu e dividiu o tempo e a história para sempre. Em meu coração e me entreguei a ti. Essa é a melhor escolha da minha vida. Essa é a melhor escolha da minha vida.
seu filho amado para morrer em meu lugar, na cruz sofrer por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Ele é o mediador entre Deus e o homem. Ele é o Verbo que se fez carne. Ele é o amor que justifica o pecador. Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Ele é o precursor, o bom pastor.
Ele é o mediador entre Deus e o homem, Ele é o verbo que se fez carne, Ele é o amor que justifica o pecador, Ele é o autor e consumador da nossa fé, Ele é o precursor, o bom pastor, pedra angular, raiz de Davi. Jesus, o nome sobre todo nome. Ele é a luz que conduz para os braços do Pai. Ele é Jesus, é o caminho, é a verdade, a verdadeira vida. O Filho de Deus, Ele é Deus. Esta canção que a gente acabou de cantar e celebrar com muita alegria, a bênção do Natal, nos traz essa realidade central. Jesus é o centro da nossa vida. A nossa perspectiva é cristocêntrica, seja no dia a dia, nas coisas ordinárias, ou quando nós nos reunimos para adorar ao Senhor, o centro de toda a nossa história é Cristo. Isso para nós é muito importante. Hoje eu estou aqui com o reverendo Davidson e o reverendo Marcelo. A gente está nessa mesa de Natal. Marcelo, quando a gente pensa a respeito de Cristo e a Bíblia vai nos contar a respeito dele no Novo Testamento, entretanto, já desde o Antigo vai apontando para Cristo, desde Gênesis, as profecias. Como é que você traz uma síntese para a gente dessa linda história? Então, Rev, o que mais me impressiona na palavra de Deus é como Deus foi cuidadoso e preciso no cumprimento dessas profecias. A gente vai ver no Evangelho as referências ao Antigo Testamento. Sim. E a primeira menção, a primeira palavra profética que anuncia a vinda do Salvador está lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, quando Deus estabelece que o descendente da mulher vai esmagar a cabeça da serpente. Então ali nós já temos o anúncio do Evangelho. A boa notícia já está sendo contada ali no início, né? Logo depois da queda. E no decorrer da história, na narrativa do Antigo Testamento, nós vamos ver como Deus conduz a história, como Deus orienta todas as coisas na sua providência até chegar ao momento culminante do nascimento do Filho de Deus. Aí, Reverendo Davidson, Jesus chega, né? As promessas são cumpridas, elas são realizadas e finalmente o Rei está entre nós. O Rei está entre nós, e aí o primeiro livro de Mateus registra a genealogia de Jesus Cristo, mostrando para a gente a soberania, o cuidado e o poder de Deus ao longo da história, para poder trazer a vida daquele que foi conhecido, né, revelado como Jesus, Filho de Deus, que veio com a missão maravilhosa de nos resgatar, nos tirar das trevas e nos transportar para a maravilhosa luz de Cristo Jesus. E o que mais me impressiona diante dessa realidade, dessa soberania, é você acompanhar os fatos da história. Domingo agora nós tivemos a cantata das crianças, que eles perguntaram quais são os fatos, né? Quais são os fatos que demonstram de maneira clara e evidente a pessoa de Jesus Cristo. E quando a gente vai para Mateus no capítulo 1, no versículo 17, ele vai falar de uma genealogia de Jesus Cristo, de Abraão a Davi 14, de Davi ao exílio babilônico 14, e do exílio babilônico até Jesus Cristo 14. Então você percebe aí o número 14, né, que a gente sabe que o número 7 é o número da perfeição, e Deus então põe esse número 14, que é o dobro da perfeição, mostrando que, a despeito de todo intento do inimigo de frustrar os planos de Deus no Antigo Testamento, desde o Gênesis, para que houvesse o nascimento de Cristo, a gente percebe Deus aqui de maneira até mesmo irônica, dizendo para Satanás o quanto ele está sob o domínio de Deus e como Deus é soberano sobre tudo e sobre todos, né? A genealogia de Cristo no Antigo Testamento, as promessas elas foram cumpridas de tal forma que estava além da perfeição, o dobro da perfeição. Então, não foi um acaso o nascimento de Jesus, não foi um dia em que Deus escolheu por conta própria, mas era uma data já estabelecida. Esse controle de Deus na história mostra essa ação do Senhor que resolve executar e ele vai executando, e aquilo que ele resolve ele faz.
e ele cumpre. É muito importante a gente conectar com esse entendimento de que Jesus é Deus conosco, né? Essa é uma apresentação muito importante a respeito dele. A melhor forma de você conhecer a respeito de Jesus é através da Bíblia. A nossa experiência pessoal ela é fundamental, mas ela é nula se não houver a palavra. Longe da palavra são impressões que podem ser até equivocadas a respeito de Cristo, como a gente pode ter impressões equivocadas a respeito de alguém. Por exemplo, se alguém diz a você alguma coisa sobre Cristo e Cristo nunca disse isso, pode ser que você armazene essa informação porque acredita na pessoa que disse, mas Cristo nunca disse e nunca foi dito a respeito dele. Então, quando ele é apresentado como Deus conosco, é a presença de Deus. Esse assunto da divindade de Cristo, ele foi sendo discutido ao longo de todo o tempo bíblico e posterior. Toda a crítica que é feita é para descaracterizar a divindade de Cristo. Por isso nós reafirmamos sempre Deus Pai, Deus Filho, que é Cristo, e Deus Espírito Santo. Então Deus conosco foi a maneira que Deus resolveu de trazer a vida para nós, porque nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Sem a perspectiva de uma ação divina, primitiva da parte dele, nós não teríamos condições de acessar a presença de Deus. Por isso que a gente sabe pela Bíblia que só há um mediador entre Deus e os homens, a saber, Jesus Cristo. Então, Deus conosco. Agora, curioso, Marcelo, que nem todo mundo, na época de Jesus, conseguiu identificar que ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo, o Messias esperado. E um dos pontos curiosos que acontece isso é quando Jesus vai ao templo. Tem 12 anos, é um adolescente, em plena adolescência, e a família, enfim, deixa ele para trás, se perde no meio do pessoal, e tem uma conversa lá extraordinária com pessoas que sabiam muito, mas que apesar do seu saber, da sua experiência, há uma dificuldade. Quando você responde, vou dar um suco, reverendo Davidson, é um suco aí, gostoso, um suco abençoado. Essa passagem é muito interessante, marcante, porque Jesus se desgarra da caravana, né, os seus pais seguem viagem. Imagina aquela caravana com muita gente, família grande, e os adolescentes misturados ali, né, se misturam ali sei lá, na carroça de um de outro. E daqui a alguns dias, cadê Jesus? Jesus não estava com eles. E Jesus, eles retornam a Jerusalém e encontram Jesus no templo discutindo com os doutores da lei. Isso mostra para a gente, ao mesmo tempo, a humanidade de Cristo, Jesus como um menino adolescente. Na sua humanidade, ele teve todo um desenvolvimento normal. Jesus foi criança como qualquer criança. Jesus foi adolescente como qualquer adolescente. A ponto de se desgarrar, né, a ponto de ficar ali no templo e os pais seguirem viagem como se ele estivesse ali. Mas ao mesmo tempo, a gente vê a glória de Deus, apesar dele ter se esvaziado, né, dos seus atributos, a glória de Deus se manifesta em Jesus, na sabedoria, na palavra, no conhecimento que ele tinha, a ponto de disputar ali, conversar com aqueles homens experientes, conhecedores da lei, e demonstrar uma sabedoria superior a eles. Isso é uma marca, ao mesmo tempo, da humanidade do Senhor, um menino, mas ao mesmo tempo também mostrando a marca da divindade, a marca da sabedoria que vem do alto. Não é uma conquista humana, é algo que veio de Deus. O registro de Lucas é muito legal, né? 2:52, e crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e diante dos homens. Que é a referência que faz, quer dizer, existe uma questão vertical importantíssima na sua relação com o Pai e mantém uma relação horizontal, que talvez seja uma das coisas que a gente mais aprecie, porque é aí que nós somos envolvidos, né? É como se os braços dele estivessem muito abertos, suficientemente abertos para nos abraçar, para nos acolher, para nos colocar para dentro. Aí, Davidson, tem todo esse tempo da infância de Jesus, que a gente não tem os relatos, os registros, tem de criança, tem de 12 anos, depois a gente encontra com Jesus aos 30 anos. Aí tem um momento maravilhoso do batismo de Jesus e o começo do seu ministério. O batismo de Jesus ali é uma confirmação do Pai e uma declaração para que todos aqueles que estavam lá tiveram a oportunidade de ouvir a voz de Deus. Este é meu filho amado, em quem me comprazo. E no início
início do ministério de Jesus Cristo, me chama a atenção também a figura de João Batista, primo de Jesus. E a gente sabe que família tem disputa. Família, naturalmente, né, em muitas famílias existem algumas disputas, e João Batista é alguém que reconhece a pessoa de Jesus Cristo como Filho de Deus. E ele não tem dificuldade nenhuma de dizer que ele não era apto, né, não era capaz de desatar, se possível, as sandálias dos pés de Jesus. Então, João Batista ele traz para a gente esse exemplo de humildade para poder enaltecer a pessoa de Jesus Cristo. E a gente percebe isso com todas as personagens que tiveram relacionamento com Jesus Cristo. Por exemplo, Maria, né, embora ainda antes do nascimento, mas a própria Virgem Maria declara, né, a glória de Jesus Cristo. A minha alma engrandece ao Senhor e meu espírito se alegrou em Deus, o meu Salvador. Então a gente vê esse mesmo sentimento que estava no coração de Maria, é o mesmo sentimento que está no coração de João Batista, de se esvaziar por completo e enaltecer a pessoa de Jesus Cristo, que é a pessoa mais importante da nossa história, né? Quando a gente lê a palavra de Deus, a gente sabe que toda a palavra de Deus ela foca, né, ela aponta para Jesus Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé, né? E o início do seu ministério, o que mais me chama a atenção no início do ministério de Jesus Cristo, é quando ele começa a convocar os discípulos, né? E eu, se fosse escritor da Bíblia, talvez eu ia, como ele vai chamar Levi, né? Chega para Levi, então somente fala, segue-me. É um coletor de impostos, um cara muito bem sucedido, um cara assim, né, com um futuro garantido financeiramente, e ali ele chega para Levi e fala para Levi, então somente segue-me. O poder de Jesus Cristo, né, quando a gente vai falar dessa graça irresistível, que é a ação do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, né, a gente percebe que é uma graça irresistível na vida de Jesus Cristo, diante do chamado dele para todas as pessoas. E não teve um tiro errado, não teve uma pessoa. A gente convida pastores, missionários para poder trabalhar lá no sertão. Volta e meia a gente liga para um, entrevista outro, e aí não dá certo, um não dá certo, daqui a pouco o outro dá certo, né? Mas Jesus não, Jesus é aquele que, né, ele chegou somente e disse, segue-me, não perguntou qual é o seu nome, qual é o seu nome? Meu nome é Levi, prazer, meu nome é Jesus. Prazer, Jesus, olha, eu tenho uma missão para cumprir, você está disposto a seguir comigo, tal? Nada. Então, interessante aí, na leitura que Mateus faz da história, que é com ele mesmo, né, Levi é Mateus, é quase que contando o impacto de Jesus na vida dele, porque não houve reação alguma a não ser levantar e ir. E é curioso aí também que Mateus, ele era, como o Davidson disse, ele era um coletor de impostos, e talvez as pessoas estivessem com Jesus, né? Imagina que as pessoas estão aqui olhando e as pessoas vissem Jesus conversando com um coletor de impostos. Mas se a gente conseguisse pegar um outro ponto de vista, a gente olharia, do ponto de vista de Jesus, a gente já está enxergando um discípulo e não um coletor de impostos. Ou seja, há uma transformação que Jesus opera, desde a maneira como ele nos vê. É por isso que isso traz para a gente muita esperança, né? Porque a maneira como Cristo nos vê não é a maneira como a gente se vê, nem como o outro nos vê. Nós somos vistos por meio da imperfeição. Eu sou imperfeito, você é imperfeito, então nós olhamos um para o outro de forma imperfeita. E da nossa imperfeição, nós jogamos mais imperfeições sobre o outro. Por outro lado, na perspectiva de Cristo, é o olhar da graça, o olhar da misericórdia. Ele nos alcança, por isso que há sempre esse grito de esperança, né? A esperança de Cristo na nossa vida. Mas infelizmente, embora fosse um cumprimento das Escrituras, eu digo infelizmente porque dói, machuca, fere, expõe, Jesus sofreu muitas perseguições. Ele foi torturado, ele foi humilhado, ele foi exposto, ele foi assassinado. E a morte de Jesus trouxe alegria para muita gente. E essas pessoas acreditaram que a história estava se findando ali, que eles haviam derrotado Jesus, que ironicamente eles chamaram de Rei dos Judeus. Mas
enquanto eles celebravam a morte de Jesus, alguma coisa extraordinária estava acontecendo. A Bíblia nos fala que houve esse processo divino ao trazer Jesus de volta. Jesus ressurge, ele é ressurreto, ele se manifesta vivo diante de um enfrentamento com a morte. A morte, segundo o apóstolo Paulo, é o último inimigo a ser vencido. Ele já foi vencido por Cristo. De uma forma muito simples, Jesus lutou contra a morte e a morte morreu. A vida se manifesta a partir da ressurreição. Então, porque ele vive, a gente canta, né? Porque ele vive, eu posso crer no amanhã. A vida de Cristo trouxe vida para nós, trouxe esperança, trouxe um novo olhar sobre tudo, ou seja, a morte de Jesus, na verdade, foi a semente para que houvesse essa possibilidade de frutificação. Chegamos então a um momento, Marcelo, que é maravilhoso, que é o momento do aparecimento de Jesus. São diversas manifestações de Jesus para que as pessoas pudessem ver. Qual dessas aí você chama mais a sua atenção? A mais marcante para mim é aquele encontro que Jesus tem com os discípulos no caminho de Emaús. Eu acho que ali é maravilhoso porque eu acho que a gente às vezes fica tão focado numa questão. Eu acho que o impacto da morte de Jesus foi tão forte para eles. E às vezes quando a gente está com uma informação assim, a gente fica com aquela informação e congela aquela ideia, aquela imagem. E eles não conseguiam enxergar que Jesus estava andando com eles ali no caminho. E Jesus pergunta, o que vocês estão falando? O que está acontecendo? Não, você está aqui, você não sabe dos últimos acontecimentos. Por fora. Né? E assim, a expectativa deles quanto ao reino de Deus, quanto ao que Jesus faria, mesmo que Jesus tivesse avisado tantas vezes que ele teria que morrer, no fundo eles não acreditavam. E depois também a ressurreição, era difícil conceber tamanho choque da violência que aconteceu. Mas no momento em que eles chegam ao local e no partir do pão, os seus olhos se abrem, né, como a gente canta na música, eles percebem Jesus, eles ali, no momento do partir do pão, a cena e a bênção da mesa mostra quem ele é de verdade. E os seus olhos se abrem e aquela fala final, nosso coração ardia quando no caminho ele expunha as escrituras para nós. Então assim, esse encontro do Jesus ressurreto, que aquece o nosso coração, que revive a escritura, que revive a esperança, sabe, que traz isso acho que para mim é o mais marcante. E foi a mesa, né? Os Foi olhos se abriram. A mesa. A mesa. O Davidson, quando o centurião vai pedir a Jesus que cure o seu criado, que estava muito enfermo, e o centurião mostra muito da sua fé, a palavra de Jesus é que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se a uma mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. A mesa no reino dos céus. E aí a gente começa a ter aquela nossa expectativa da vinda de Jesus, que é um momento que nós estamos, momento da história que nós estamos, né? A gente cantava, né? Então se verá... Vamos fazer um dueto? É melhor não. Fazer Você lembra também dessa, Marcelo? Então tá ótimo. Então, no final a gente canta. No final a gente canta. Um solo na Mas essa expectativa, David, esse momento da história que nós estamos. É a última mensagem. A humanidade ainda não acordou que ela está vivendo a última parte da história da humanidade. O mundo já foi criado. Adão e Eva já foram criados, formados. O pecado já passou a existir, infelizmente, na vida do ser humano. Nós herdamos o pecado. Cristo foi prometido, já veio. A promessa de Cristo, ele cumpriu o seu chamado e cumpriu a sua missão, morrendo por nós, pecadores. Ele já ressuscitou, ele já foi assunto aos céus e ele deixou uma mensagem para a gente, como igreja, anunciar. Nossa mensagem como igreja é: Cristo está voltando. Essa é a nossa mensagem. A nossa mensagem. Por isso que quando nós celebramos a ceia, nós estamos dizendo: Cristo está voltando. Quando nós cultuamos nos domingos, quando celebramos a ressurreição de Cristo, nós estamos dizendo: olha, o Cristo, o nosso Cristo, ele ressuscitou, ele não está mais com a gente, ele foi assunto ao Pai,
mas ele há de voltar para poder buscar a sua igreja. E assim como muitos não creram no dilúvio, hoje. Muitos hoje não creem, né, na volta de Jesus, ou não estão percebendo, né? Eu gosto muito de uma expressão usada, de que Jesus já virou esquina. Então Jesus está vindo, está voltando. Mas, já virou esquina. Então, quer dizer, a qualquer momento, só a gente vê aí a preocupação do mundo com o aquecimento global, a gente vê aí as coisas com a pandemia que nós vivemos e vivenciamos, né? E tantas coisas que a gente está vendo no mundo, a iniquidade multiplicando, a gente está vendo a evolução da ciência, tantas coisas que nós estamos vendo que para a gente não é novidade. Né? A gente sabe que o mundo ele caminha para um fim e o ser humano ele está vivendo a última parte da história da humanidade. E nós como igreja estamos tendo o privilégio de sermos os anunciadores, assim como os profetas anunciaram que Jesus haveria de nascer. A profecia já se cumpriu. Nós estamos anunciando, Jesus ele vai voltar para buscar a sua igreja e nós aguardamos com muita ansiedade e com muito amor no coração e expectativa para que esse dia chegue logo. Como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim é de ser a vinda do Filho do Homem. Esses registros bíblicos são maravilhosos, que nos apontam para essa realidade preciosa que nós temos em Jesus, né? E esse cântico que a gente vai cantar aqui agora, um pedacinho, nós não combinamos isso, vai tomar suco, melhor. Então se verá. Lembra, Marcelo? Lembro. Então começa aí com você, nós vamos juntos. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. E agora? Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Que maravilha, hein, gente? Bom, né? Eu me sentindo, sabe quando? 1519. Gente, nós queremos louvar a Deus pela vida de cada um de vocês. Nós temos uma igreja muito amada, nós somos amados e nos amamos, vivemos a beleza e a bênção da graça de Deus sobre a nossa vida. Nós cantamos juntos, até aqui agora há pouco, antes estava melhor, né? Mas aqui foi essa coisa do coração que você está acostumado a ver, junto aqui a essa mesa, que daqui a pouquinho nós vamos experimentar, mas dizer a você que nós somos muito gratos a Deus pela sua vida. E nós rogamos ao Senhor que Ele derrame sobre você bênçãos sem medida. Que você seja poderosamente abençoado pelo Senhor. E essa é a essência linda do Natal, que nós conversamos aqui, que nos faz lembrar essa perspectiva da cosmovisão que nós temos, a cosmovisão cristã, que vem desde a criação, passando pela queda, chega à redenção e finalmente à consumação. Que Deus te abençoe muito. Seu Natal seja maravilhoso na presença de Deus. Nós vamos orar juntos agora. Pedi o Rev Davidson para orar. E na sequência nós vamos receber a bênção apostólica que será impetrada pelo reverendo Marcelo e assim nós vamos ter esse tempo juntos na presença de Deus e depois tem mais festa. Segura aí, a gente ora, recebe a bênção e vamos celebrar porque tem mais festa. Que Deus te abençoe. Feliz Natal. Oremos. Senhor Deus, obrigado pela alegria que temos de poder celebrar o Natal. Uma mensagem que traz para a gente, Deus, tanta esperança, alegria, traz para a gente conforto, traz para a gente ânimo, traz para a gente descanso em saber que o nosso Salvador já nasceu. Obrigado, Senhor. Viveu entre nós, cumpriu a sua missão, está assunto ao Pai e hoje intercede por cada um de nós. Obrigado porque o Senhor não nos deixou órfãos, enviou o Teu Santo Espírito. Senhor Jesus, muito obrigado por ter enviado o Espírito Santo do Senhor. Esse Espírito Santo de Deus que habita no nosso coração, que traz ao nosso coração o entendimento, Senhor Deus, da justiça, do juízo, traz ao nosso coração o convencimento do pecado, traz ao nosso coração
a direção e o entendimento da Tua palavra. Muito obrigado. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor permanece com a Tua igreja e nós clamamos que o Senhor esteja presente na vida da Tua igreja, guardando, protegendo, livrando de todos os males. E nós agradecemos porque podemos celebrar o Natal juntos como igreja, recebendo do Senhor o pão de cada dia, que nós agradecemos pela bênção que o Senhor tem concedido a nós e suplicamos que não falte nem a nós e nem a nossos irmãos. Em nome de Jesus. Amém. 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 E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo sejam com todos nós, povo de Deus, que aguardamos a iminente vinda e volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Feliz Natal! Feliz Natal! Natal.